Boa noite. Para mim é muita alegria poder falar para um auditório tão seleto como esse aqui. Há 67 anos atrás, eu estava lá no Rio de Janeiro, era noiva. E o noivo me falava toda hora, mas como você é doce, como você é uma criatura doce. Tanto falou que eu fiquei diabética. Mas aí a coisa começou assim. Eu estava no científico e me preparando para vestibular de medicina. Eu queria ser médica. Acabei sendo médica de mim mesma. Mas o noivado não ia muito bem, eu estava assim, e comecei a me sentir mal. Essa história que as moças já falaram aqui. Comecei a tomar muita água. E comia, feito não sei o quê. A minha irmã falava assim, você está com anorexia, esse negócio aí, porque você não come. Imagine, comia, acho que mais de 1 quilo por dia no prato, e emagrecendo, e tomando água demais, tudo. E ninguém acreditava, eles achavam que eu estava com um problema emocional, porque eu estava querendo desmanchar o noivado, então falaram assim, ela está precisando de um psicólogo. Naquele tempo era moda começar com um psicólogo. Então, eu fiquei assim muito sozinha e foi horrível aquele mal-estar que eu sentia. A última vez que eu me vi no espelho, parecia uma caveira. Mas daí eu piorei bem e quando não falava mais e entrei praticamente em coma, me levaram para o hospital. Felizmente, o médico naquele tempo, nem todo mundo entendia do assunto, mas ele foi bem preciso e falou, você está com diabetes, tipo, quando eu voltei, né, depois de me dar insulina, está com diabetes juvenil. Eu nunca tinha ouvido falar naquilo, também ninguém falava em diabetes juvenil, isso no ano de 1950. E aí ele chegou e me falou assim, você vai precisar tomar insulina. Para mim, insulina era uma coisa que eles só usavam para acalmar acesso de loucura. Eu digo, nossa, então estou bem ruim mesmo. Mas ele falou em seguida, não, você vai precisar fazer uma dieta, você vai precisar toda hora controlar a glicemia. E, naquele tempo, a dieta estava começando também, porque a minha irmã foi o ícone da nutrição no Brasil. Ela que começou com esse negócio de hidrato de carbono, de proteína, tudo isso que a gente tem que fazer. E a minha dieta era feita com uma balança, porque pesava 100 gramas de proteína, 100 gramas de vegetais, isso aqui, e eu andava com a balança assim. Foi bom, porque com a balança a minha futura sogra não gostou, daí acabou o noivado mesmo. Então, e também o médico falou, e vai ter que fazer bastante exercício. Aí, a minha irmã, que me ajudava muito, me deu esse livro aqui, que chama assim, Tudo que o Diabético Deve Saber. Quando eu peguei o livro, que eu comecei a ler, nossa, tinha tanta complicação provável, e depois umas figuras lá de gente com perna necrosada, com tudo, digo, pronto, não vou durar muito tempo, não. Aliás, essa semana, falando com uma contemporânea do tempo lá, que foi minha colega de escola, ela me disse assim, pois é, quando você ficou doente lá na escola, todo mundo falava, coitada, não vai durar muito. Então, porque ninguém sabia bem o que era diabetes, né? E daí, eu terminei lá o noivado, depois eu comecei a estudar mais e fui para a área de pedagogia, porque depois eu fui professora. E na igreja que eu frequentava, eu sou cristã, frequentava a igreja de Copacabana, e tinha lá um moço muito bonito, e ele chegou para mim e disse assim, você não quer que eu te arranje insulina? Porque meu pai importa insulina da Inglaterra, e meu pai é diabético também, mas ele trabalha com essas coisas. E começou aquela história. Naquele tempo, a gente flertava, não paquerava, né? Flertava. E na igreja, hein? Então... Daí, depois de muito flerte, acabou em casamento, né?
E ele, muito bacana, o tempo todo foi muito, muito compreensivo. Isso é uma dica que eu dou, né? Porque para a gente casar e ter uma parceria é muito importante alguém compreensivo e que entenda de diabetes. Já foi bem colocado isso aqui pelas outras pessoas, né? E ele sempre me ajudou muito. A única restrição que o médico fazia é que eu não deveria engravidar. Não era aconselhável, porque podia ser uma gravidez de risco para mim, para a criança e tudo mais. E então a gente começou a... aliás, a lua de mel ele permitiu, apesar do mel ser muito doce, né? Mas deu tudo certo. E aí a gente começou a vida de casados e sempre tomando cuidado com os... Naquele tempo não tinha a pílula, não, sabe? Era tudo no preservativo mesmo. Então, tomando cuidado e tudo mais. Mas eu, que sou muito cristã, que gosto muito, no fundo, no meu cantinho, eu pedia para Deus, Deus, eu queria tanto ser mãe, eu queria tanto ter um bebezinho meu mesmo, embora a gente já estivesse pensando em entrar numa fila de adoção. Depois de 3 anos de casado, o que aconteceu? Comecei a sentir uns negócios diferentes, né? Fiz um teste lá que chama o teste da RAM, naquele tempo era de RAM, coitada da RAM. E aí foi constatado que eu estava grávida. E a gente ouve falar de gravidez de útero, de trompa, não sei o quê. A minha foi de diafragma, que era o preservativo que eu usava. E o médico falou, agora você vai ter um acompanhamento especial, claro, com obstetra, com o meu médico e mais a nutricionista. E no 8º mês a gente vai fazer a cesárea, porque, em geral, a criança cresce muito, né? Fica muito grandona. Então, é perigoso. Tá bom. Foi tudo programado. Depois de 8 meses, certinho, nasceu a nossa primeira filha, muito linda, a nossa filhota lá, que a gente gostou muito. E continuou tudo muito bem. Mas, depois de 3 anos, o que é que aconteceu? Olha, já botou lá. Já tinha nascido a segunda filha, depois de 3 anos, que está aqui hoje, me assistindo. Então, eu vou pegar meu papelzinho, porque gente velha tem um pouco de falha de cabecinha, então. Aí, eu percebi que a gente não tinha limitação nenhuma, como já foi falado aqui. Eu estou até com vergonha quando eu vejo essas moças que correm 24 horas. Porque eu, no máximo, eu faço 45. Eu faço 45 de hidro, mas naquele tempo eu jogava vôlei. Jogava vôlei, isso eu fazia. Andava muito de bicicleta, por isso que a minha filha agora continua, para não parar na família, então ela continua andando de bicicleta. E eu sempre fiz esporte, fiz essa programação. E eu aceitei a doença também, apesar de eu achar que ia durar pouco, mas já estava rendendo, né? Então... Aí o médico, quando nasceu a filha que está aqui, ele disse assim, nós vamos dar um jeito nessa mulher, que é para ver se eles não vão tentar ter um homem agora, né? Porque eles queriam ter um menino também. Daí o médico fechou tudo aqui, os negócios, não deu mais. Então, a gente ficou por aí. Mas sem limitações, eu licionava e viajei muito. Eu fui para a África, fui para a Europa. A minha neta, que está aqui também, morou na China, eu fui para a China 2 vezes. E em todo lugar eu fazia a minha dieta, e tudo de olho, assim, calculado, né? Sem a balança eu já tinha guardado. Então, agora na China que foi meio complicado, porque a gente vê cavalinho do mar no espetinho, é difícil saber quantas calorias tem. E cobrinha, e não sei mais o que, uns frangos bem pretos, ainda bem que eu comia na casa dela. Um dia eu estava andando lá na cidade e eu percebi que meu açuquinha estava
baixando, que a glicemia estava baixando. Digo, ih, minha nossa, e agora? Aí, lá nessa cidade que a minha neta morava, ninguém falava inglês, era só mandarim. Quando eu saía, eu perguntava para ela uma palavra, duas, assim, para poder me virar na rua. E eu estava me sentindo, eu vi uma confeitaria e tinha lá um sorvete. Eu falei, vou entrar nesse sorvete de chocolate, aproveitar. Fui lá, só tinha o preço, eu peguei os ienes lá, paguei, peguei o sorvete que eu vou tomar, era de feijão. Mas são as coisas que acontecem, né? Então, mas pelo menos resolveu a hipoglicemia. O feijão é forte, né? E também eu fiz uma viagem importante para Boston. A família tinha um amigo americano e ele se ofereceu para me levar, porque em Boston, na clínica Joslin, que está citada aí nesse folheto que vocês receberam, que pertence à Universidade de Harvard, eles fazem todo ano uma reunião, no mês de maio, para os diabéticos que completaram 50 anos de vida. Quem está nos 50 aí, pode ir, contanto que tenha dinheiro para pagar. Mas e aí, é muito bom, que eu tinha a ideia que eu era uma das poucas diabéticas tipo 1 no mundo, porque eu não encontrava ninguém. Eu me lembro que umas poucas vezes me chamaram para ir conhecer uma pessoa diabética, um menino ou uma menina que estava passando mal, para eu dar uma força, porque como eu já estava há algum tempo assim, e houve uns casos até tristes, mas eu não vou contar. Então, eu achava assim que não, porque não tinha associação de diabéticos, não tinha nada, a gente vivia mais individual. Agora, eu nunca tive vergonha de ser diabética. Eu contava, minhas amigas, tem amiga aqui, até tem uma história boa dessa amiga que está aqui, que eu conheci, quando ela me hospedou na casa dela, cheguei lá, só tinha doce, porque eles não sabiam que eu não comia, passaram o maior vexame, eu também, mas a gente continua amiga até hoje. Então, eu não precisava eu achava que era único. Quando cheguei lá em Boston, nossa, aquele monte de velharia diabética de 50 anos. Uns já com o olho meio ruim, outros já meio com rim assim. Eu ainda consegui chegar inteira, mas então foi bom. Mas lá eles já estavam falando muito sobre obesidade, sobre o número de coisas. E foi aí que eu vi que a doença está bem espalhada e tem muita gente, inclusive. Não sei para quem não sabe, que aqui falaram DM1, DM2, DM1 é quem toma insulina, DM2 é gente mais velha, assim, que só come doce e toma um remedinho. Então, depois que eu vim de lá, todo mundo lá usava a bomba, essa bomba que estoura aí de vez em quando, assim. Mas eu cheguei e digo, vou começar a usar esse negócio. Então, botei. Mas não me adaptei, porque para quem começa com a balança não se ajeita com a bomba depois de muito tempo. Então, é muito bom. As crianças usam, todo mundo usa. Meu exemplo não é para ser seguido. Eu usei só um mês e não deu certo. E hoje em dia, no tempo que eu comecei, eu tinha que desinfetar a seringa cada vez que tomava injeção. Eu tinha que medir a urina, não era com a glicofita que ela falou, não. Era num tubo de ensaio que tinha que esquentar e marcar as cruzinhas, assim, uma cruzinha, que aí mudava a cor para mostrar como é que estava a glicemia. E eu ia para fazer a glicemia, era uma vez por mês, no laboratório, tirar sangue para medir. O exame da urina, que eu marcava as cruzinhas, quando eu olhava o papel assim, parece até uma foto de cemitério, de tanta cruz que tinha assim. Mas, e hoje em dia tem muita evolução, muita coisa nova. Depois veio o glicosímetro, que vocês veem o pessoal furando o dedinho aí para ver. Eu usei tantos anos o glicosímetro que minha mão já parecia uma peneira, mas agora estou usando um mais novo aqui, que é o Libre, né, que facilita bem, porque não precisa estar furando mais o dedo. E aí também já veio
a bomba que eu falei. Outro dia eu vi a foto, a minha médica mandou uma foto de uma insulina que agora vai ser tomada oralmente, sem precisar da injeção. Espero que essa funcione mesmo. Então, e aí tem muita coisa que está sendo tá evoluindo. Esse moço que fez a abertura aqui, o Bruno, ele faz a corrida lá de Nova York e um propósito é agora que eu estou vendo as medalhas que eu ganhei, eu tinha até esquecido. Essas medalhas que eu ganhei lá em Boston. E depois a Lili me mandou essa daqui, que é de prata, porque eu usava a insulina da Lili, insulina importada. E também eu tenho mais uma medalha aqui. Que bom que o Bruno me ajudou, porque senão eu não ia mostrar nada. E aqui, a minha filha que conseguiu em Londres, de bicicleta, viu? Ela também anda 24 horas, de bicicleta. Só que de bicicleta, e ela não é diabética, então não tem vantagem. Mas olha, é feito aqui para uma organização que ajuda as crianças diabéticas, então tem valor também, né? E depois, vamos ver o que tem mais aqui. Eu já estou acabando, gente, porque vocês já estão ficando cansados aí. Que eu já tive um monte de hipoglicemia, e a vantagem é que tem anjos, porque eu creio muito em Jesus Cristo, ele é meu amigo desde a infância, e ele é que me dá força, porque, para mim, o que vale é a gente ser alegre, apesar do diabetes. Esse negócio de depressão não precisa, porque Jesus dá uma força para a gente que a gente supera essas coisas. Então, a gente obedece o que o médico manda, a gente deve ter disciplina, como foi dito aqui, conservar uma alimentação saudável, fazer exercício, tudo isso faz com que a gente mantenha. As minhas amigas já me conhecem, assim, até elas disseram aqui que não tem cara de diabético, acho que tem sim, porque quando a pessoa olha, fala assim, olha, seu açúcar está baixando, sua insulina está baixando. Né? Então, isso é cara de diabético, né? Falou que não tem, eu acho que tem sim. E aí a gente tem que ter, e hoje em dia é uma maravilha isso da gente poder conviver, de trocar ideias, de trocar histórias, tudo, e não viver sozinha, assim, achando que é a única pessoa no mundo que está passando por aquilo. Então, é muito bom vocês aproveitarem essas associações e tudo isso. E aqui está a foto da minha família. Eu tive as 2 filhas, depois tive um casal de netos, e a minha neta me deu 3 bisnetos, sendo que essa pequenininha da frente aqui, infelizmente, faleceu de câncer com 8 aninhos. E foi muito doído. Nessa época, a glicemia da gente fica alta. E, aliás, para não dizer que a gente tem dificuldade, todos nós temos, né? Tribulações e temos momentos alegres. E eu tive câncer de mama há 23 anos atrás. Um período bem difícil, porque a dieta complica muito, né? Eu fiz químio, fiz rádio, e graças a Deus eu estou aqui. Quando eu tive alta lá do hospital, do AC Camargo, o médico disse assim, a senhora de câncer não morre, agora cuide do seu diabetes. Eu estou cuidando, né? Então, aqui a gente vê que nada é impossível quando a gente tem fé e quando a gente se submete ao que a ciência e a medicina nos proporcionam para ajudar. E no momento que eu estou falando aqui, eu tenho uma retaguarda de oração, de pessoas que estão orando por mim por esse momento, não para eu ser a melhor aqui, né, mas para que eu possa transmitir uma palavra de esperança e uma palavra de ânimo, e eu quero me colocar, porque é o que Jesus ensina, à disposição também, se eu puder ser útil para alguma coisa. Quando sei de algum diabético, eu escrevo carta, eu mando ajuda e tudo mais, e posso até outro tipo de ajuda, se for o caso. Estou aqui para quem quiser.